Boa noite, minha gente. Estamos começando o nosso segundo encontro do Grecos no Mundo, versão 2025. Como eu expliquei na semana passada, como a gente fez o Grecos na greve, usando textos de ampla divulgação, textos de acesso mais abrangente, isso rendeu ótimas discussões, as pessoas gostaram. Resolvi reeditar isso agora como esse ciclo Grecos no Mundo. Vão ser 4 encontros, no mesmo formato do Grecos na Greve. Os primeiros 20 minutos eu gravo, faço essa aula introdutória, essa fala introdutória, e aí isso fica disponível no nosso canal do YouTube, do Grecos, inclusive da semana passada, em que a gente discutiu Nação Dopamina, da Ana Leme, que já está lá, tá? Então, quem quiser acessar já está disponível. E depois a gente desliga a gravação para abrir para o nosso debate aqui, tá? Daquele sistema que a gente faz, tá? Hoje a gente vai falar sobre redes de informação. Deixa eu deixar a Dani entrar aqui. Redes de informação, inteligência artificial, relações de poder, governos democráticos totalitários, várias questões trazidas no livro do Yuval Noah Harari, Nexus, tá? Uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Um comentário rapidinho, breve não, né? Porque vai da Idade da Pedra à inteligência artificial. Mas tudo bem, beleza. Esse livro saiu publicado aqui no Brasil em 2024, numa publicação conjunta com vários países. Então, foi ao mesmo tempo, foi sincrônica, né? Os países de língua inglesa, Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal, Brasil, vários países da América Latina tiveram seu livro publicado, cada lugar por uma empresa, por uma editora, aqui no Brasil pela Companhia das Letras, em setembro de 2024. Isso só foi possível porque os livros do Harari já são considerados best-seller, porque desde que ele publicou o Sapiens, vou comentar aqui, ele já ficou muito famoso com esse tipo de publicação de divulgação científica, linguagem mais acessível, questões problemáticas, mas uma linguagem mais acessível, tá? Então, a carreira do autor é marcada por isso, por ter publicado livros que ficaram, se você vai olhar nas listas de best-sellers dos últimos anos, está lá o autor, tá? O Yuval. O Yuval ele nasceu em Israel em 24 de fevereiro de 1976, é pisciano, portanto, ele é novo, ele não chegou nem aos 50 anos ainda, né? Ele se formou em História na Universidade Hebraica de Jerusalém, depois ele completou o doutorado dele em Oxford, em 2002, tá? E ele fez uma série de reflexões, seus trabalhos são sobre história, macrohistória, a relação da história com a biologia, ele trabalhou muito isso, e também questões de relações internacionais, história medieval, história militar, tá certo? Ele tem um leque ampliado de temáticas em torno das questões da história, tá? Mas ele foi ficando famoso mesmo por essa questão da macrohistória, de pensar as relações do ser humano com as tecnologias, com a biologia, pensar o passado e o presente e o futuro numa relação intrínseca. Vamos falar um pouquinho aqui, tá? Ele é professor titular do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é uma personalidade de internet, ele é uma celebridade, não só pelos livros vendidos, mas pelo seu canal. Ele ministrou um curso de história gratuito, que está disponível com mais de 120 mil espectadores no mundo todo, que consumiram esse curso. E ele é casado com um companheiro com o qual ele fundou uma empresa chamada Sapienship, que é uma empresa de educação, tecnologia e divertimento. Então, ele também está engajado, para além de ser um pensador, ele também está engajado num certo campo aí de ação no campo das tecnologias, tá? E ele se tornou mundialmente conhecido, como eu falei, quando ele publicou o Sapiens. Sapiens ele foi publicado em 2015, se eu não me engano, eu botei aqui, mas foi 2014, tem que ver. Uma breve história do gênero humano, foi traduzido em mais de 30 idiomas, ficou mais de 90 semanas como top 3 do New York Times, Então ele foi recomendado por várias celebridades. Esse foi um livro que aconteceu e colocou o Yuval numa posição de destaque, Em 2016, ele publicou O Homo Deus, uma breve história da manhã, e é interessante, no livro Sapiens, ele foi pensando a história da humanidade mesmo, como o sujeito, o homem, se constituiu. No Homo Deus, ele vai pensar um pouco a questão do futuro.
já anunciando algumas questões que vão estar nesse livro que a gente vai discutir hoje, né? As tecnologias, a relação com a genética, né? A relação com a própria história, né? Com a própria herança do passado, a questão militar. Então, ele tem várias questões em torno dessa temporalidade ampliada, né? De passado, presente e futuro, tá? O Homo Deus já foi publicado em mais de 60 idiomas, ele já tinha acontecido. Em 2018, ele publicou 21 lições para o século XXI, já voltando para o presente, e em 2021, nota sobre a pandemia. Então, ele vem desses sucessos de venda, essa preocupação em pensar, né, o tempo do passado, presente e futuro, né? E ele vai culminar esse processo com o lançamento do Next, que vou falar alguma coisa, tá? Como eu falei, ele é um autor que tem muito sucesso, mas também recebe muita crítica, tá? Ele circula no mundo todo, é uma celebridade midiática mesmo, tem muita palestra, tem muito artigo publicado, esteve várias vezes no Brasil, participou do Roda Viva, tem uma conversa com o Bial, que eu até vou linkar quando eu botar esse aqui, porque é uma conversa interessante, é curta e é boa de entender. Foi professor num curso da PUC do Paraná, o mesmo curso em que a Ana Lemke estava, né, participando também, e ele recebe, ele tem na sua trajetória alguns conflitos, né, com o governo russo, com o governo israelense, né, algumas posições dele angariam antipatias, boicotes, mas ele também recebe muita crítica por ser generalista, né, por não aprofundar certas questões, por afirmar coisas sem suporte, enfim, tá? Como eu falei na semana passada, esse é um custo de quem trabalha mais no plano da divulgação científica. Ao mesmo tempo que você acessa mais gente, que você usa um vocabulário mais facilitado, você dá uma limpada no texto, desse jargão acadêmico, desses vícios acadêmicos, você perde um pouco de embasamento, você perde sustentação, você corre o risco de cair num tom generalista, e nesse caso aqui me parece que é uma questão séria, né? Então, o Nexo foi o nosso escolhido em relação com as tecnologias de informação, né, que é um tema que nos atravessa bastante, e porque é o último, exatamente esse que está agora estourando, que está na lista dos mais vendidos, tá? Ele é dividido em partes, né? Ele tem um prólogo, depois ele tem uma parte 1 chamada Redes Humanas. Nessa parte 1, ele vai exatamente pensar. Primeiro, deixa eu falar a premissa do livro. A premissa do livro é o sujeito, o homem, sempre precisou de redes de informação para se organizar, para se transformar historicamente, para gerenciar, as redes estão ligadas a questões de poder. Então, a história da humanidade é a história das redes de informação, segundo o Yuval, tá? E ele vai começar a parte 1 com as redes humanas, falando exatamente das redes mais ligadas à ação do ser humano, tá? Depois, na parte 2, ele vai falar da rede inorgânica. E aí ele vai começar a falar do papel das tecnologias, principalmente das inteligências artificiais, tá? Que para ele é um tipo de tecnologia, né, de plataforma de dados e de sistemas de dados, que cada vez mais tende a se autonomizar da forma orgânica de estar no mundo, que é a do ser humano. Ok? Então, ele está percebendo, nesses seus dois percursos aí, né, na parte 1, redes humanas, na parte 2, a rede inorgânica, o papel das redes na história da humanidade, as redes de informação, e a tendência dessas redes cada vez mais serem, se não transformadas ou substituídas, mas serem terem que negociar, serem atravessadas pelas tecnologias inorgânicas, tá? E no capítulo, na parte 3, ele vai falar da política computacional. Eu escolhi 2 capítulos dessa parte para a gente discutir. O capítulo, né, 9, democracias, ainda conseguimos manter uma conversa? Ele pergunta. E o capítulo 10, totalitarismo, 2 pontos, todo poder aos algoritmos, tá? E esses são os 2 capítulos que eu discuti, eu vou comentá-los um pouquinho agora, e depois ele passa para a conclusão, tá? Como eu falei, o estilo da escrita é pouco acadêmico, ele usa muitos exemplos, frases de efeito, alguns desenhos no meio, né? Ele muita analogia para compreensão, usa pesquisas, usa estatísticas, tá? Mas poucos autores, pouco texto reflexivo. Acho que o destaque no tom dele é a argumentação, certo? É um texto argumentativo, né, que visa convencer. Eu acho que essa é uma ideia, né? Algumas pessoas vão, inclusive,
acusar o texto, mais ou menos o que acontece com Nação Dopamina, né, de ser texto que parece um texto de autoajuda, parece um texto que fica dando recomendação, né, de como é que a gente faz para viver bem. Não sei os outros, esse que eu vi, acho que tem esse tom sim, tá? Mas acho que é uma estratégia de convencimento que ele está usando, tá? Bom, quais são os objetivos que dá para entender que esse livro tem, né? Entender o papel das redes de informação na história das sociedades. Bom, esse é o ponto principal do livro, tá? Ele entende que as redes de informação são vitais para o funcionamento social e vai explicar isso historicamente, historicizando, tá? Não é bem uma coisa linear, mas pegando marcos, né? Então, da mesma maneira, ele vai pegar episódios, vai pegar a invenção da imprensa, a invenção do telégrafo, do rádio. Ele pega uns marcos e vai trabalhando, tá? E ele vai mostrar, uma da argumentação dele, é o B, indicar a relação dessas redes com as esferas de poder, enfocando sistemas democráticos e totalitários. Ele vai argumentar que tanto as democracias quanto os totalitarismos, eles só puderam acontecer como eles aconteceram porque as redes de informação tomaram a forma moderna. Certo? Então, eles dependiam de um acesso a redes de informação que o mundo pré-moderno não disponibilizava. Tá? Bom, a partir disso, para ele, as redes de informação são centrais para definir as instâncias de poder e o tipo de sociedade que você vai ter, tá? Bom, aí a gente chega no terceiro objetivo, historicizar a história dessas redes orgânicas e o surgimento das inteligências artificiais. Então, pensar como o ser humano foi construindo suas redes, como ele foi fazendo, né, o uso delas, e a inferência, né, quando as IAs entram em ação e passam a criar novos contextos, novas situações, ainda para ele muito incipientes, muito em crescimento, tá? E, por fim, o quarto objetivo é colocar questões sobre o papel das IAs no presente e no futuro da humanidade, né? O que você já pode perceber do papel delas hoje e o que elas poderiam oferecer em termos futurísticos. E aí você tem, segundo ele, várias questões importantes. O que elas vão representar em termos de emprego, que empregos elas vão substituir, forçar as pessoas a se adaptarem, né? Como é que isso pode gerar um desnível socioeconômico muito grande, em termos políticos, como é que elas podem afetar as democracias, como é que elas podem afetar os totalitarismos. Ele está pensando que são os 2 capítulos que a gente vai ver. Então, assim, como que você poderia ter a transformação de democracias em totalitarismos e como os próprios totalitarismos poderiam ter dificuldade de lidar com inteligências não orgânicas que cada vez vão se empoderando mais, tá? E, além disso, também ele está preocupado em entender um pouco como isso vai se dar, além do plano econômico e político, no plano cultural, nas transformações da subjetividade, nas nossas formas de vida, certo? Então, qual seria o futuro da humanidade na questão do perigo nuclear, na questão da questão climática, né, do pânico climático? Então, ele está pensando várias coisas, como as inteligências artificiais não orgânicas, à medida que elas forem ganhando forma e se empoderando, que perigos ou que vantagens elas poderiam representar, tá? E isso vai também suscitar algumas críticas a ele, no sentido de ele parecer um pouco visionário, um pouco, né, profeta, tanto que ele mesmo se justifica algumas vezes. Eu não estou fazendo profecia, não, mas algumas pessoas vão criticar que tem um tom profético, sem sustentação em algumas afirmações. Algumas vezes, inclusive, ele bota datas, às vezes, e não sei quando, no ano tal, vamos ter essa situação, e aí os dados realmente são meio, sabe lá de onde, tá? Muito bem. Então, a gente pode entender que, como ele é um historiador, está fazendo um ofício de historiador, você tem um processo nas suas obras, né? Desde o Sapiens até o Nexus, né? O Homem na História, a Dimensão do Futuro, o século XXI, agora uma síntese, a entrada das tecnologias não orgânicas, enfim, tá? Então, tem aí, se você também procura ser justa, eu acho que muitos dos autores contemporâneos, premidos pela urgência de publicar, pela necessidade de fazer nome como publicação, suas obras fazem sentido quando a gente pensa também processualmente. Estou tentando botar esse benefício, embora não tenha lido os outros trabalhos, tá? Eu acho que o trabalho do Yuval traz umas questões interessantes, né, que a gente vai abordar, acho que no Greco de hoje, né? Porque umas questões que ele abre. Por que a gente se desenvolve tanto em termos tecnológicos e aumenta a nossa capacidade de se autodestruir como humanidade?
Por que a gente não, né, não cria, essas criações não culminam numa sociedade melhor? Isso é uma das questões que ele abre. A outra questão, que é o tom dos textos, né, dos capítulos que eu coloquei, é como manter as democracias, evitar os totalitarismos e, mesmo dentro dos totalitarismos, evitar o fim dos tempos, o apocalipse, tá? E aí eu acho que tem uma ponte importante com a Viviane Forrester, quando ela, em 1999, publica o Horror Econômico, né? Estou deixando aqui como dica, mas vou explorar isso um pouco na nossa conversa hoje. Acho que tem uma ponte importante, que a Viviane Forrester, em 99, já está pronunciando uma sociedade que pode se descambar num horror quando você vai lidar com multidão de inúteis. Né? O que se faria com essas pessoas na ausência de uma democracia? Tá lá nesse texto, né? E uma outra questão importante, que eu acho que está o tempo todo na discussão dele, é como é que você pode se defender, portanto, né, desse superpoder das IAs. Ele vai falando do processo de autorregulação, não é isso? Para extrair delas o melhor, né? Como é que você poderia controlar e usá-las de outra forma. Aí eu vou fazer uma ponte com o Milton Santos, no livro dele, né, Por uma Outra Globalização, que é um livro também de 89, que ele está falando um pouco da necessidade da gente imaginar uma globalização e lutar por uma globalização que não fosse perversa, os usos da tecnologia levassem a acontecer solidário, tá? Quero fazer essa ponte aqui, porque o livro termina com uma visão otimista. Ele acredita nessa possibilidade, embora o desenvolvimento do livro não parece levar essa visão otimista de jeito nenhum, porque ele é super crítico. Mas, enfim, o término não é apocalíptico. O término ele alerta para a possibilidade do apocalipse, mas ele termina com uma esperança, tá? Eu queria colocar aqui uns estranhamentos que eu acho que deu para a gente pensar quando eu li o livro, tá? O silêncio sobre Israel, né? Nos exemplos, não se cita, e o cara está em Israel, né? E tem um silêncio sobre a relação com a Palestina, a relação das tecnologias em Israel, tecnologias de controle, enfim, tá? Silêncio sobre Israel, um silêncio sobre as grandes corporações que aparecem aqui e ali, né? Inclusive porque ele fez um trabalho enorme com o Zuckerberg. Tem um silencinho ali, né? Sobre isso, que eu acho que também a gente vai discutir. Ele cita algumas pessoas, cita Trump várias vezes, cita Bolsonaro algumas vezes, mas cita predominantemente Stalin, que é outra discussão que eu acho que a gente pode fazer aqui. No início, na introdução, ele faz uma parte sobre Marx, o comunismo e a luta de classes, que sinceramente é constrangedora. Imagino que os marxistas devem tomar pavor desse homem, desnecessário essa comparação que ele faz. Vou explorar na nossa conversa, mas desnecessária mesmo, boba, tá? Bom, novamente, só para fechar, eu achei que é um bom trabalho para colocar as questões ao alcance do público, né? Eu acho que a gente precisa da divulgação científica, acho importante ter trabalhos, ter livros, ter, né, material que provoque essa discussão no grande público. Acho que a universidade muitas vezes não consegue fazer esse papel, mas também temos muito a problematizar. Não é pelo fato de ser uma obra de divulgação científica que ela está isenta de problemas, ao contrário, tem muitos, tá? Eu acho que algumas questões são muito interessantes, tá? E sobre as inteligências artificiais, sobre a relação das redes de informação e os sistemas de política. E uma questão, inclusive, interessante que eu não tinha pensado, eu acho que está no capítulo 2º, que a gente vai discutir aqui hoje, é que, de fato, como os governos totalitários vão lidar com um poder que é além da sua esfera de poder, né? Ele bota uma coisa interessante, só para fechar aqui, ele fala, olha, tem um paradoxo aí, tanto a democracia e o totalitarismo só puderam acontecer porque as redes de informação cresceram, se solidificaram, se centralizaram, mas o mesmo processo pode perigar nos dois sistemas políticos, tanto a democracia quanto o totalitarismo, talvez não suportem um mundo em que as inteligências artificiais, né, as redes inorgânicas, tenham mais poder do que os sujeitos. Enfim, está colocado, vamos conversar, tá? Semana que vem voltamos, temos mais, tá? Mas, por enquanto, hoje o nosso papo é esse.